Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Faremos a leitura dos versos 1 a 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salmo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Hoje eu quero tratar com você de um tema muito pessoal. Penso eu que todos nós lidamos com isso, com esta pergunta, com este questionamento. E a pergunta e o questionamento é: se Deus me ama mesmo, por que eu sofro? Por que eu estou passando por essa situação? E eu quero dizer para você, inicialmente, algo que não fui eu quem concebeu e escrevi, mas concordo. A vida é a professora mais implacável, porque a vida primeiro dá a prova, depois a lição. A vida é a professora mais implacável, porque primeiro a vida dá a prova, depois ela dá a lição. Foi o pensador irlandês C.S. Lewis que disse que Deus sussurra nos nossos prazeres, mas Deus grita nas nossas dores. Esse texto que nós acabamos de ler tem como contexto a questão dos falsos apóstolos, que estavam tendo muita acolhida em Corinto, sendo muito aplaudidos em Corinto, e recebendo muita aceitação na igreja de Corinto, e questionando o apostolado de Paulo, dizendo que Paulo não era um verdadeiro apóstolo, que Paulo não tinha as experiências místicas e arrebatadoras que eles tinham. A contragosto, Paulo então começa a mostrar suas credenciais. Não era o feitio de Paulo falar dele mesmo,
contar suas experiências, falar das coisas grandes que ele tinha experimentado na vida, mas ele começa a contar que um homem, e ele nem diz que é ele, mas o contexto é claro que é ele mesmo, teve uma revelação, e foi arrebatado ao terceiro céu. Chega a dizer, no corpo, fora do corpo, eu não sei, Deus sabe. E esse homem que ele mesmo, teve visões tão lindas, e ouviu coisas tão esplêndidas, e tão maravilhosas, que é ilícito ao homem referir. E ele poderia, por causa desta experiência incomum, singular, bater no peito e dizer, olha para mim aqui, olha que homem batuta que eu sou, olha que crentão que eu sou, olha que homem magnífico que eu sou. Ninguém teve experiências como eu. E ele toma ciência de uma coisa, se ele tem que se gloriar, não é nele mesmo. Ele não quer que ninguém fique olhando para ele e achando, não, esse é o cara, não, olha que ícone, olha que pessoa, olha, não, ele não quer que os olhos se voltem para ele. Então, ele começa a descrever que ao lado dessas experiências de êxtase, de arrebatamento, de glórias indescritíveis, Deus resolve temperar isso com sofrimento. Com sofrimento. E talvez nenhum homem na história do cristianismo tenha sofrido de maneira tão pontual, tão constante como este homem. Logo que ele retorna da primeira viagem missionária, na região da Galácia, e escreve a sua primeira carta aos Gálatas, ele diz, eu trago no corpo as marcas de Cristo. Já tinha sido apedrejado. Quando você vai fazer um relance da biografia deste homem, você fica pasmo. Como ele foi perseguido logo no começo da sua caminhada cristã em Damasco. Quando ele vai para a igreja de Jerusalém, em vez daqueles irmãos o acolherem, bater a porta da igreja na cara dele, não acreditaram na conversão dele. Quando ele queria ser pastor em Jerusalém, os irmãos disseram, aqui você não vai ser pastor nosso não, eles estão querendo matar você aqui, vai embora. E com relutância ele teve que sair e voltar para a cidade dele, ficar lá 10 anos no esquecimento. Quando Deus o separa para a obra missionária, e ele é dirigido pelo Espírito Santo para a obra missionária, ele é apedrejado na cidade de Listra. Quando ele vai para a segunda viagem missionária, ele é açoitado em Filipos. Quando ele vem para Jerusalém para trazer ofertas, ele é preso e acusado em Jerusalém e Cesareia. Ele que tinha planos de chegar em Roma como um missionário para repartir com a igreja as coisas lindas de Deus, ele chega lá preso e algemado. Quando ele opta para ser julgado em Roma, ele enfrenta um naufrágio, e quando ele desembarca milagrosamente em Malta, ele é picado por uma cobra. Esse homem, entretanto, experimenta alegria no sofrimento. Ele diz, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Desde que eu complete a minha carreira, não importa o que aconteça comigo. Que eu prego o evangelho, não importa comigo. Aliás, se eu morrer também, não tem problema, porque para mim eu viver é Cristo, morrer é lucro. Quando ele vai fazer uma avaliação das coisas, ele diz o seguinte, lá em 2 Coríntios 4, 16, 18, as coisas espirituais estão acima das materiais, o futuro é melhor do que o presente, e o eterno é mais importante do que o temporal. No texto lido, ele vai fazer uma análise do sofrimento que o atormentou. Quando ele diz que para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear.
E aí eu chamo a sua atenção, porque há um contraste gritante aqui. Qual o contraste? Ele vai do paraíso à dor, da glória ao sofrimento, da bênção de Deus no céu para a bofetada de Satanás na terra. Então, dito isso, irmãos, eu gostaria de partilhar com vocês alguns princípios que Paulo nos ajudará então a lidar com essa questão do sofrimento. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é um jovem crente, você é um empresário crente, você é um trabalhador crente, um empregado crente, você é um homem piedoso, mas você está passando luta na sua casa, na sua vida, na sua saúde, você está enfrentando crises diversas ordens, e talvez você esteja com o coração aflito, perturbado, com perguntas, com muitos questionamentos, e esse texto vai nos ajudar a entender algumas coisas. Primeira lição: Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Essa é uma frase dos puritanos. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se você entende que Deus é soberano, e Ele é, se você entende que não existe acaso, e não existe, se você entende que tudo que acontece debaixo da permissão ou da direção divina, então, se você está sofrendo, o seu sofrimento não está fora do controle de Deus, do conhecimento de Deus, da permissão de Deus, do propósito de Deus. E ele deixa isso claro no verso 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. É bem verdade que às vezes eu não sei esse propósito, como Jó não ficou sabendo. Às vezes esse sofrimento vem e você pede para Deus aliviá-lo e Deus não alivia, como Paulo. Orei 3 vezes para ser curado, o Senhor resolveu não me curar. Segunda lição que eu aprendo nesse texto: às vezes Deus decide revelar-nos a razão do nosso sofrimento. Às vezes Ele decide revelar. No caso aqui, Deus decidiu revelar. Olha comigo o versículo 7 de novo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Não combina sofrimento com soberba. Não combina você estar passando pelo engenho de Deus, pelo moinho de Deus, estar altivo de coração. Não combina. Então, se você está sendo pressionado, se está pegando a dor, se está passando alguma luta, pode ter certeza, Deus está trabalhando. Mas não é para destruir você, é para manter você humilde, quebrantado, é para que a sua crista não cresça, para que o seu papo não seja grande, para que você não seja soberbo. Esse é o propósito. Terceira lição: Deus não nos censura por pedirmos livramento do sofrimento. Olha comigo o versículo 8 e 9. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Mas Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Algumas pessoas acham que ser espiritual é ser estoico. O que é o estoico? O estoico é aquele que recebe o sofrimento e o suporta com os dentes trincados. O estoico é aquele que acha que o papel dele é ficar debaixo de um rolo compressor de um destino cego e não poder reclamar, é aguentar calado. Não, o cristão não é um estoico. Os salmos, temos aprendido aqui com o pastor Erivaldo tantas vezes, são salmos às vezes mais de lamentos do que de louvor, onde o servo de Deus diz: meu Deus, está doendo, até quando, Senhor? Por que eu estou passando por isso?
E diz a Bíblia que Paulo ora a Deus, não só uma, mas duas, mas 3 vezes, e Deus não atende o pedido dele. Deus não ouve positivamente a oração como ele queria que fosse ouvida. Então, assim como Deus não censurou Jó por perguntar 16 vezes por quê, assim como Deus não censurou Paulo por ter orado 3 vezes, assim como o próprio Filho de Deus no Getsêmani pediu remoção da sua dor. Eu gostaria de dizer para você, que talvez está passando por alguma luta, noite sem dormir, coração apertado, talvez aqui hoje desempregado, talvez doente, talvez com algum familiar seu num CTI, à beira da morte, talvez lidando com a doença crônica na família, ou com um problema na família que você não vê saída. Eu quero dizer para você que Deus não censura você, quando você diz, está doendo, Senhor, meu Deus, por que isso? Meu Deus, me dá uma explicação. Deus não nos censura, quando nós pedimos livramento do sofrimento. 4ª lição, o sofrimento pode ser uma dádiva de Deus a nós, e não contra nós. Não é fácil escutar isso não, sabe? Está na contramão da teologia aí, da confissão positiva, está na contramão da teologia chamada também da prosperidade, que diz que se você é crente, você não vai ter luta, se você é crente, você não vai ficar nunca desempregado, se você é crente, você nunca vai ficar doente, se você é crente, vai dar tudo certo para você, se você é crente, você vai viver num mar de rosas, se você é crente, então você vai estar blindado. Prestem bem atenção. Deixa eu lhes fazer uma pergunta preliminar para explicar melhor aqui. Espinho na carne de Paulo procedeu de Deus ou de Satanás? E o texto deixa claro que o espinho na carne procedeu de Deus. Por que você sabe disso? Por causa do propósito. Para que ele não se ensoberbecesse. Se existe alguém que tem todo interesse que você seja soberbo, esse é Satanás. Você é pó, mas ele vai dizer que você é diamante. Você é fraco, mas não, você é forte. Mas Deus tem todo interesse que você seja humilde. Mas como então, se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás esbofeteava a cara de Paulo com esse sofrimento, com esse espinho na carne? Porque esse é o Satanás. Quando Deus permite uma providência carrancuda na sua vida, e o sofrimento, e a enfermidade, a dor, e o desemprego, e a crise familiar, é uma providência carrancuda, então o diabo vem e bate na sua cara, está vendo aí? Ó? Vê se Deus te ama mesmo. Cadê esse Deus? Onde está o seu Deus? O teu Deus onde está? Eu há muitos anos, lá em 94, pregando no Supremo Concílio em Governador Valadares, eu caminhava pela rua e vi uma pichação no muro. Cadê o prefeito? Eu gostei da frase. E a frase me levou para o Salmo 42. O teu Deus onde está? Porque as pessoas botam você na parede. Você não é crente. Olha aí, o seu vizinho não é crente, está com a vida melhor que a sua. Seu vizinho é ateu, olha, está com saúde, você está doente. Olha, o empresário ali, não contém a Deus não, está nadando em dinheiro, você está apertado. Você não é crente, seu filho não passou naquele curso que ele queria, mas o cara lá que não é crente, passou. Cadê o seu Deus? Teu Deus onde está? Mas preste bem atenção. Quando Deus permite um sofrimento na sua vida, Deus tem um propósito positivo. Não é contra você que Deus está trabalhando na providência carrancuda, é por você.
Porque as lições mais ricas e preciosas da nossa vida espiritual não acontecem nos dias de folga, nos dias de saúde, nos dias de prosperidade, nos dias de festa. As grandes e mais profundas lições da vida você aprende é no vale da dor. É quando você está passando por sofrimento. É exatamente um espinho na carne. Vamos pensar comigo na história lá do Jacó. Você pode abrir sua Bíblia comigo no texto de Gênesis 42, 36? Só um minutinho, depois você volta para cá. Gênesis 42, 36. Olha que coisa interessante. Então lhes disse Jacó, seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe. Simeão não está aqui. Is levar Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Ele está lamentando demais. Só perda, só prejuízo, só problema. Na cabeça dele o José está morto. Agora vão levar o Benjamim para o Egito. Ele está se queixando da providência. Está se queixando de Deus. E ele nem sabia que todo esse sofrimento que ele está passando, e sabe quantos anos ele está passando esse sofrimento? 22 anos. Deus estava escrevendo o capítulo mais emocionante da história dele, da história do povo de Israel, da história do povo da redenção, da história da humanidade. Deixa eu dizer para você, meu amado, Paulo vai entender que esse espinho na carne era uma dádiva, porque através desse incômodo, Deus o protegeu daquilo que ele mais temia, era ser desqualificado para o ministério. Esse é um homem soberbo, Deus o preservou, um homem humilde. Quinta lição: Satanás pode até nos tocar com a permissão divina, mas jamais frustrar os propósitos de Deus na nossa vida. Amado irmão, isso é muito consolador, porque a gente vive também numa cultura evangélica brasileira, onde as pessoas pensam que o diabo tem todo o poder, que o diabo vai pegar e arrebentar com você, que o diabo vai destruir você, vai acabar com você, e tem muita gente com medo do diabo, apavorado com o diabo. E tem duas maneiras muito perigosas de se lidar com isso. A primeira delas é dizer que o diabo não existe. A segunda delas é achar que o diabo é mais importante do que é. Preste bem atenção. Ainda que o diabo esbofeteie a sua cara, ele só pode fazer uma coisa dentro do projeto de Deus: é que ele contribua para que o plano perfeito, eterno, vitorioso de Deus se consume na sua vida. Louvado seja Deus! O plano de Deus na sua vida não pode ser frustrado. Então, quando o crente está sofrendo, ele não deve se desesperar, ele não deve se descabelar, ele não deve se render ao pessimismo, ou à incredulidade, ou ao desespero. Saiba disso. Se você está com espinho na carne, se você está com luta, se você está com prova, Deus está no controle. Deus está trabalhando, e trabalhando não contra você, mas trabalhando por você. Sexta lição: Deus nos assiste e nos conforta em nosso sofrimento. Olha comigo, versículo 9, por favor, 2 Coríntios 12, 9. Paulo diz assim: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha, amados irmãos, que resposta preciosíssima. Deus não responde para ele, Deus não dá a resposta que ele esperava, mas Deus dá a resposta que ele precisava. Às vezes a gente vai querer tirar, Deus diz, tira o espinho, senhor, está doendo. Aí Deus diz, não, meu filho, não vou tirar o espinho, eu vou lhe dar graça. Eu não vou remover, eu vou acrescentar algo que vai lhe fortalecer, que vai lhe capacitar. Sabe por quê, meus irmãos? Um homem quebrantado, uma mulher quebrantada, é muito mais poderosamente usado nas mãos de Deus.
Leia a história, estude a Bíblia, e você vai ver algo sublime. Algo sublime é que sempre que Deus usa uma pessoa, via de regra, essa pessoa não vive numa redoma de vidro, nem num parque de diversões, nem num jardim grinaldado de flores, nem em berço de ouro. O que cabe a você e a mim entender é o seguinte: se Deus não tirar o espinho, Ele dá graça. Se Deus não remover o sofrimento no pontual, Ele vai capacitar você. O que cabe a você e a mim entendermos é o seguinte: agora eu sei que Deus tudo pode, que seu plano não pode ser frustrado na minha vida. Foi isso que Paulo entendeu. Aliás, quando ele está tratando do sofrimento, ele diz o seguinte: porque o sofrimento do tempo presente não é nem mesmo para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. A nossa breve, momentânea tribulação vai produzir para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Aliás, eu me glorio nas próprias tribulações, porque a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração. Sétima lição: quando passamos pelo vale do sofrimento, a graça de Deus sempre nos é suficiente. Bendito seja Deus. A minha graça te basta. E sabe o que é a graça? É aquilo que é melhor que a vida. Você pode viver com muito dinheiro, mas sem graça não tem prazer. Você pode ter saúde, sem graça não dá. Vocês admitem comigo que tem gente vendendo saúde e vivendo uma vida miserável, dando tiro na cabeça, cheio de saúde? Tem gente aí nadando em dinheiro, pulando do 10º andar de um prédio. Tem gente aí com todos os títulos acadêmicos que você poderia cobiçar na vida, que está vivendo uma vida desgraçadamente prisioneira nas drogas. Tem gente aí que está com tudo que o mundo pode oferecer de prazeres e delícias, e a vida é um vazio existencial insuportável. Mas mesmo que os seus olhos estejam umedecidos de lágrimas, mesmo que o seu corpo esteja sendo surrado pela dor, mesmo que na sua casa haja muitas tempestades abando sobre o seu telhado, muitos ventos batendo na sua parede, muitas enxurradas batendo nos alicerces da sua casa, você vai permanecer de pé, porque você está sobre a rocha e a graça de Deus te basta. A graça de Deus te basta. Essa graça é suficiente. Mais do que suficiente. 8º princípio: nem sempre é propósito de Deus remover o nosso sofrimento. Isso aqui não é fácil nem para você nem para mim, porque também é muito comum a gente pensar o seguinte: se eu estou sofrendo, Deus me ama e Ele vai me tirar do sofrimento. E Ele vai tirar, sim. Você vai ter uma eternidade inteira sem sofrimento. É verdade. É só mais um pouquinho. Mas pense comigo em algumas pessoas da história. Nós presbiterianos gostamos muito do Calvino, não gostamos, Arival? Um homem de Deus, um reformador que foi um exemplo para o mundo. Calvino não chegou a completar 55 anos. Quando eu li a história daquele homem, eu fico pasmo. Era doente, mais de dezenas de enfermidades. A maioria das obras que ele escreveu no leito da enfermidade, ditando para alguém. Um homem que influenciou a história, fuzilado por todo tipo de enfermidade. Eu fico olhando a história de um moço igual David Brainerd, considerado um dos maiores missionários da história da igreja, o homem mais piedoso, segundo John Wesley, que ele já conheceu.
Seu futuro sogro, porque não chegou a casar, Jonathan Edwards, escreveu o seu diário. Anotou, pegou as anotações que ele fazia e publicou o livro. E perguntaram para Wesley, qual é a obra mais importante depois da Bíblia para que alguém conheça a Deus? Ele disse, leia o diário de David Brainerd. Esse moço morreu com 29 anos, de tuberculose, tossindo sangue no meio das selvas. Pensa comigo, em John Bunyan, 14 anos atrás de grades, de prisões terríveis, imundas. Pense comigo em Fanny Crosby, passou a vida inteira na cegueira, 92 anos cega. Pense comigo em Dietrich Bonhoeffer, enforcado no dia 9 de abril de 1945, pelo nazismo alemão. Servo de Deus. E nós poderíamos citar centenas de pessoas. Infelizes? Coitadas? Miseravelmente coitadas? Não. Absolutamente não. Bem-aventuradas. Bem-aventuradas. A avaliação do céu não é a mesma avaliação da terra. Essas pessoas são aquelas que, ao partirem daqui, escutam Jesus dizendo, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aqui não tem mais lágrima, aqui não tem mais luto, aqui não tem mais dor, aqui não tem mais tristeza, aqui não tem mais doença, aqui não tem mais enfermidade, aqui não tem mais cortejo fúnebre, aqui não tem mais despedida, aqui não tem mais pecado, aqui você vai desfrutar de um gozo eterno, de uma alegria eterna, de uma paz eterna, de uma perfeição eterna. Aqui você vai desfrutar de toda a herança que você recebeu pela graça de Deus. Amados irmãos, a nossa vida não constitui apenas o pequeno lustro da caminhada do berço à sepultura. Nós somos chamados para uma herança eterna. Nona lição: a nossa felicidade não depende das circunstâncias, depende de Cristo. Olha o versículo 10 comigo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Amados irmãos, qualquer pessoa que lê um texto desse, não sendo um crente, fala, esse cara é doido. Ou no mínimo é um masoquista. Porque preste atenção, prazer é deleite. Prazer nas fraquezas, prazer nas injúrias, prazer nas necessidades, prazer nas perseguições, prazer nas angústias. Mas ele não está falando retoricamente, não. A gente pode falar isso bonito, assim, de retórica. Na hora que a coisa pega, a gente chora, a gente grita. Só dá uma olhadinha comigo, só assim, nem uma página que você precisa virar. É só na mesma página aí. Capítulo 11. Verso 24, até o verso 28, a igreja pode ler comigo assim, uma voz só, bem bonito, bem claro, bem forte, capítulo 11, 24 a 28, vamos juntos? O que João passou? Vamos lá? 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos para um pouquinho só, quantos açoites que recebeu mesmo? Soma tudo aí. Quanto deu? Quem é bom de matemática? 195 açoites. Se esse cara passou 195, não era açoitinho assim, mole não. Pensa num cara cheio de cicatrizes. Vamos prosseguir a leitura. Verso 25. Fui 3 vezes fustigados com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos em fatos de irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, o que pesa sobre mim diariamente
É a preocupação com todas as igrejas. Eu gosto muito dos louros de Paulo, mas das cicatrizes não. Paulo não é Paulo sem essas cicatrizes. Você ainda está achando que é demais em você? Aí Deus leva o cara para o céu, terceiro céu, vê coisa que ninguém pode referir. Aí quando ele desce de lá, agora botou um espinho na sua carne, para você não ficar soberbo. Mas não fique desanimado não, que eu vou te dar graça, e pode ter certeza, a minha graça te basta. E eu não quero que você fique lamentando também, não quero que você fique aí murmurando, não quero que você fique aí dando uma de coitadinho, não quero que você fique aí se vitimando, não. Eu quero que você seja feliz. Eu quero que você transborde de alegria, não importa a circunstância, não cantamos aqui, não importa a circunstância, você vai ser feliz, você vai cantar, você vai pregar, você vai orar, você vai evangelizar, você vai fazer missões, você vai plantar igrejas, você vai ver o crescimento da igreja, mas olha, vai ter luta. Aguenta firme, a minha graça te basta. Finalmente, último princípio. 10º princípio. Olha comigo, por favor. Quando chegamos ao fim, ou quando chegamos ao fim das nossas forças, ainda assim, o poder de Deus nos capacita a vivermos vitoriosamente. Lá no finalzinho do verso 10, ele diz o seguinte: porque quando sou o quê? Fraco. É que eu sou o quê? Forte. Quando eu sou fraco, significa o seguinte: cheguei no fim das minhas forças. Estou de tanque vazio. Acabou. De mim, mais nada. Acabou. Estou falido. Esgotado. Aí Deus diz, então tá bom, agora é comigo. Agora é comigo. Porque enquanto você tem reserva, enquanto você confia na carne, enquanto você confia no seu conhecimento, enquanto você confia na sua saúde, enquanto você confia na sua inteligência, enquanto você confia na sua estratégia, enquanto você confia em você mesmo, você é forte. Mas o braço da carne é muito fraco. Então, se você é forte, aí você é muito fraco mesmo. Mas se você está completamente desprovido de força em você mesmo, mas você resolve confiar no Deus Todo-Poderoso, aí você é forte. Que quando você é fraco, aí você é forte. Quando você chega no final da linha, Deus diz, agora é comigo, agora eu vou agir, de uma forma poderosa e extraordinária. Na verdade, Paulo tinha pedido para Deus substituição. Remove o espinho, Senhor. E Deus diz, não vou dar substituição, eu vou dar transformação. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós não vivemos de explicações, irmãos. Nós vivemos de promessas. Vivemos de promessas. A minha graça te basta. Eu queria terminar aquela velha, surrada ilustração, pegadas na areia. Lembra dela? Você caminhando, Jesus do seu lado. Feliz da vida, batendo papo. Daqui a pouco, a coisa pega para o seu lado. Você olha, cadê Jesus? Você não está vendo mais. Você olha para trás, só vê uma pegada. Jesus me abandonou. Estou sozinho. Não, filho. Te abandonei não. Essa pegada que você está vendo aí não é sua não. É minha. É minha. Eu peguei você no colo. Eu que estou levando você. Eu que estou levando você. Você está passando por luta? Por prova? Saiba de uma coisa, Deus está com você. Você tem tido vitórias maravilhosas, saiba que as lutas vêm, para você não ficar soberbo. Você está de tanque vazio? Então está na hora de Deus dizer o seguinte, então agora você é forte.
agora você é forte. Que quando você é fraco, você é forte, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus nos ajude, que Deus nos anime, que Deus nos console, que Deus capacite a esta igreja, não importa as lutas que chegarem, a sermos vasos nas mãos de Deus, para levarmos esta esperança do Evangelho para essa cidade, para essa nação e para o mundo afora. Vamos orar juntos? Você poderia ficar em pé, por favor? Tem alguém passando por luta aqui? Quem está passando por alguma luta aqui? Tem? Tem gente passando? Tem gente precisando da graça aqui hoje? Tem? Tem gente que tem consciência de que é fraco, muito fraco. Tem gente consciente disso? Tem gente aqui hoje querendo a graça de Deus para dizer o seguinte: ó Senhor, eu estou fraco, mas se Tu me fortaleceres na minha fraqueza, eu receberei poder. Quem quer isso hoje? Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus, aqui está a Tua igreja, Teu povo, a quem Tu amas. E aqui está um povo, Deus, que passa por lutas, passa por vales, um povo que tem chorado, até gemido, a dor da enfermidade, a dor dos dramas da família, a dor das incompreensões, até das perseguições. Mas nós estamos aqui, Deus, para dizer que o nosso tanque está vazio, que nós não temos forças em nós mesmos, porque Tu conheces a nossa estrutura, Tu sabes que somos pó, mas estamos aqui aos Teus pés, desejosos de sermos revestidos com o Teu poder. Senhor, a Tua graça é melhor do que a vida. Pode nos faltar qualquer outra coisa, não nos falte a Tua graça, Senhor. Não nos falte a Tua graça. Porque se a Tua graça estiver conosco, então o poder se aperfeiçoará na fraqueza. Então nós vamos indo de força em força. Então sentiremos a Tua mão nos pegando e nos conduzindo com o Teu conselho e depois nos recebendo na glória. Então nós saberemos que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. E então saberemos que quando a jornada terminar, nós habitaremos para sempre contigo na casa do Pai. Muito obrigado por esta noite, louvado seja o Teu nome. Abençoa o Teu povo, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Quero trazer ao seu coração, neste momento, uma mensagem da parte de Deus. Uma mensagem solene, e solene para toda a nação brasileira. Vou falar sobre uma festa que termina em morte. E vou basear esta mensagem em Daniel capítulo 5, versos de 1 a 4. Vamos ouvir a leitura deste texto. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo, que estavam em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. A Bíblia fala da grande Babilônia,
o poderoso império governado por Nabucodonosor. O homem que conquistou terras, ajuntou fortunas e tornou-se poderosíssimo na terra. Seu coração se exaltou e Deus o tirou do trono e o fez conviver com os animais no campo, até que ele se humilhou debaixo da poderosa mão de Deus. Seu filho Belsazar começa a reinar, mas não aprendeu a lição. E diz a Bíblia que num dado momento ele dá uma grande festa, convida 1000 pessoas da mais alta nobreza do Império Babilônico, juntamente com as suas mulheres, concubinas, e rendeu-se à bebedeira naquela noite. Lá pelas tantas, não satisfeito com toda aquela festa e bebedeira com seus ilustres convivas, ele manda trazer os vasos do templo de Jerusalém, que haviam sido levados para a Babilônia. E então, ele e os seus convidados, suas mulheres e concubinas, beberam vinho nos vasos consagrados do templo de Jerusalém e deram glórias aos seus deuses de madeira, de prata e de ouro, blasfemando e profanando as coisas sagradas. Neste momento, diz a Bíblia, que aparece uma mão misteriosa, escrevendo na parede do palácio palavras misteriosas. E nesse momento, Belsazar entra em pânico. Ele ficou completamente alarmado, seus joelhos trôpegos batiam uns nos outros e ele, desesperado, manda chamar os magos, os caldeus, os feiticeiros, os sábios da Babilônia, para interpretar aquelas palavras misteriosas que estavam sendo escritas na parede. Nenhum dos magos da Babilônia conseguiram decifrar aquelas palavras misteriosas. Quando entra a mãe do rei, nesta sala de banquete, e informa o rei de que havia um israelita, um judeu, um cativo que viera de Israel, a quem Deus havia dado a sabedoria da interpretação de sonhos e visões. E então Daniel é trazido à sala do banquete. E o rei tece a ele grandes elogios, prometendo-lhe benefícios, como roupas de púrpura, cadeias de ouro e o terceiro lugar no reino. E Daniel respondeu: fique os teus presentes para ti, dê a outrem, mas eu vou interpretar esta visão. Então Daniel diz que a visão tinha a ver com palavras, com significados, mene, mene, tekel e parsim. E a ideia do texto é: contado foi o teu reino, pesado na balança, e dado a outro reino. Na verdade, o rei Belsazar, que achava que estava no controle da situação, estava sendo pesado na balança de Deus. E mais, ele foi achado em falta. E mais, Deus estava colocando ali um ponto final no poderosíssimo império da Babilônia. E naquela mesma noite, o rei Belsazar seria morto. E Dario entraria na poderosa Babilônia, conquistaria a Babilônia e dominaria o império babilônico, instaurando um novo reino naquela região, o reino Medo-Persa. Bom, este episódio traz para nós algumas solenes lições. Primeiro, é preciso ter muito cuidado com a soberba, com a arrogância, com a altivez de coração. Todos aqueles que se exaltam serão humilhados. Deus resiste ao soberbo. A segunda coisa é a profanação das coisas sagradas. Quando os vasos do templo de Jerusalém foram levados para aquele banquete de festa carnal, de sensualidade,
E aqueles vasos foram usados para se beber vinho e ainda dar glórias aos deuses de ouro, de prata, de madeira, os ídolos da Babilônia. Ali estava se profanando objetos sagrados, vasos do templo, consagrados ao culto ao Deus único, vivo e verdadeiro. E a Bíblia diz que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Bom, nós estamos nesta semana numa festa popular, a maior festa popular do Brasil, uma das maiores festas da cultura brasileira, conhecida no mundo todo. Turistas do mundo todo vêm para cá. As ruas, as avenidas, as passarelas ficam cheias de carnavalescos, trios elétricos, com temas os mais variados, explorando seja a cultura, seja a religião, seja quaisquer outros aspectos da cultura brasileira. O que nós temos visto, infelizmente, no carnaval brasileiro também é a profanação das coisas sagradas. Temos visto nas ruas, tantas vezes, Cristo, o Filho de Deus, sendo escarnecido, zombado, vilipendiado. Temos visto objetos sagrados sendo usados com profanação. E é importante dizer que mesmo que a sociedade aceite ou até aplauda essas atitudes, mesmo que as autoridades constituídas não tomem nenhuma medida para regular, orientar e estabelecer limites para essas práticas, é importante afirmar que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso ele também ceifará. Temos visto que o carnaval brasileiro, patrocinado por verbas públicas, o que no nosso entendimento não deveria ser uma prática, porque as verbas públicas não são para patrocinar festas nem deste nem daquele outro segmento da sociedade, tem se tornado a festa dos excessos. Excesso de sensualidade. Quando as pessoas saem às ruas, ou nuas ou seminuas, a festa dos excessos, da embriaguez, onde pessoas se embriagam ao extremo. A festa do excesso da promiscuidade, onde a prática sexual, às vezes, acontece na rua, ao ar livre, diante dos olhares da multidão que passa e que vai. A festa dos excessos, do consumo de drogas, onde tantas pessoas se iniciam nesta prática ou tantas outras dão vazão, chegando tantas vezes até mesmo a overdose, ceifando a própria vida. A festa dos excessos, da infidelidade, quando tantos casamentos são arruinados, quando tantas famílias saem arranhadas, machucadas, quebradas, divididas. Uma festa que tem um saldo moral e espiritual com um grande déficit para a nação. É claro que as pessoas, ou talvez a maioria das pessoas que entram numa passarela ou correm atrás de um trio elétrico pelas ruas, ou dançam e pulam, e se vestem com máscaras, ou sumariamente, ou até sem roupa nenhuma, naquele momento está apenas pensando em curtir a vida, em aproveitar todas as taças dos prazeres. Vem depois uma quarta-feira de cinzas, e aparece que confessa ali um pecado, ou liturgicamente ou cerimonialmente tem ali uma experiência de arrependimento, ou passa cinza na testa, mas já está programando o próximo carnaval do próximo ano. E a vida continua, marcada pelo pecado,
pela infidelidade, pela profanação do sagrado, pela prática de tudo aquilo que é excesso, que rompe as fronteiras do bom senso e da conduta. Assim como a festa de Belsazar terminou em morte, no fim de um império, é preciso dizer que o pecado é o opróbrio das nações. Não se constrói uma grande nação com festas carnais, com a prática irrestrita e irresponsável tantas vezes da sexualidade, da bebedeira, da profanação das coisas sagradas. Os estudiosos dizem que o grande Império Romano só caiu nas mãos dos bárbaros porque já estava podre por dentro. A Babilônia caiu numa noite de bebedeira. Deus mesmo entregou a Babilônia nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. Mas essa verdade vale para uma nação, essa verdade vale para você, vale para mim, vale para nós, conquanto seres humanos. Como é que nós estamos lidando com a nossa liberdade? Como é que nós estamos lidando com os privilégios que temos? É possível se alegrar? É claro. É possível ter uma festa verdadeira? É claro. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz que é na presença do Senhor que tem plenitude de alegria e é na sua destra que tem delícias perpetuamente. Você não precisa beber, você não precisa se drogar, você não precisa entrar numa vida promíscua para ser feliz. Não, não, não. Esta alegria é temporária, é passageira, é fugaz. Ela não é permanente. Ela traz culpa, traz dor, traz pesar, traz sofrimento. Mas a alegria que Deus oferece é um banquete permanente. É a felicidade plena. É a alegria da salvação em Cristo Jesus. Hoje eu quero orar com você, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Talvez você foi criado na igreja, talvez você foi criado no evangelho, talvez por razões as mais diversas, você um dia deixou os caminhos de Deus, abandonou a igreja, se afastou da presença do Senhor. E talvez hoje você está aí mergulhado nesta festa da carne, cujo fim é um fim doloroso para a sua consciência, para a sua alma, para a sua família, para a sua honra. E hoje você quer voltar aos pés do Senhor, se reconciliar com Deus. Eu recomendo você, volte-se para Deus enquanto é tempo, busque-o enquanto Ele está perto. Hoje é dia de salvação. Hoje o Senhor Deus espera você de braços abertos para dar a você a alegria da vida eterna. Eu vou orar com você. Onde você está? Ore comigo. Ó Deus, eu te peço que tu apliques a tua palavra ao coração daqueles que agora estão nos assistindo, iluminando a mente, aquecendo o coração, dando arrependimento para a vida e a fé salvadora, dando alegria, meu Deus, de uma volta à casa do Pai, de uma restauração, de uma reconciliação. Assim eu oro, no poderoso nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Meus amados irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versos de 1 a 12. Está escrito o seguinte: Meus irmãos, não vos torneis, muitos de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem,
também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Eu quero conversar com vocês sobre o tema cuidado com a sua língua. Bom, esse tema tem a ver com todos nós. Ou quem se aventura a levantar a mão e dizer, não, esse não é um problema meu. Se você levantar a mão e dizer que você não tem problema com a língua, vou lhe dizer que você é um perfeito varão. Em um grau maior ou menor, todos nós lidamos com esse problema. E você e eu temos visto pessoas sendo curadas mesmo, por uma palavra boa, oportuna, que vem como bálsamo, como medicina para a alma. Mas também nós já vimos pessoas doentes, machucadas e feridas, porque foram vítimas de uma seta venenosa, de uma palavra ferina, de uma crítica injusta, de uma maldição imposta sobre ela. Eu não posso me esquecer, quando estava um dia no meu gabinete pastoral, lá em Vitória, e entra uma mulher chorando, abatida, triste, e quando ela se acalmou um pouco, eu perguntei, o que está acontecendo com a senhora? Ela me respondeu, eu estava saindo de casa para vir para cá, e a minha vizinha pulou do 10º andar do prédio, se esborrachou no asfalto. E eu perguntei, mas que conexão tem esse fato com o fato da senhora estar aqui? Ela me respondeu, é que eu estou para fazer a mesma coisa, mas não tenho coragem. E eu perguntei, mas por que a senhora quer acabar com a sua vida? Ela me respondeu, porque desde criança eu escutei do meu pai que eu era um problema. E eu perguntei, mas o que é que a senhora fez diante desta palavra de seu pai? Ela disse, eu me casei com o primeiro pretendente que apareceu para sair de casa. E eu perguntei, e daí, o que aconteceu daí para frente? Ela disse, o meu marido é igualzinho meu pai. Me dizia que eu era um problema. Me divorciei dele, casei de novo. E o meu segundo marido repetindo as mesmas coisas. Me divorciei dele, casei a terceira vez. E o meu marido me fala as mesmas coisas. E ela conclui, pastor, eu sou um problema. Eu confesso para vocês que eu me emocionei muito ao ouvir o relato daquela mulher e disse para ela 3 coisas que quero repetir para vocês. Talvez você que está aqui hoje já foi vítima de uma palavra insensata, ou de um pai, ou de uma mãe, ou de um parente, ou de um namorado, ou de uma namorada, de um noivo, de uma noiva, marido da esposa.
de um patrão, de um professor, não sei. Eu preciso lhe dizer que você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é quem você pensa que você é. Você é quem Deus diz que você é. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem valor para Deus. Você é precioso aos olhos de Deus. Apesar de quem você é, de quem eu sou, Deus nos ama. Então nunca aceite que alguém imponha sobre você uma palavra de fracasso, de derrota, de maldição, a ponto disso adoecer a sua alma. Os pecados da língua são muito graves. E o Senhor Jesus Cristo diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que nós proferimos. Só para fazer um checklist, você tem proferido palavras frívolas? Por exemplo, já falou mal dos outros alguma vez? Você já xingou alguma vez? Já perdeu o controle emocional, se destemperou emocionalmente alguma vez? Você já contou alguma piada imoral que não deveria ter contado, mas contou? Você já espalhou alguma fake news alguma vez? Você percebe que nós todos estamos nesse barco, num dado momento ou no outro da vida. Quando Provérbios, no capítulo 6, vai retratar os 6 pecados que mais a alma de Deus abomina, dentre eles estão 3 pecados da língua. Deus abomina a língua mentirosa, Deus abomina a testemunha falsa, mas a alma de Deus não tolera. O pecado que mais ofende a Deus é aquele que semeia contenda entre irmãos. O leve trás, o correio dos corredores, a pessoa que atiça, que joga uma pessoa contra a outra. E se você perceber, a carta de Tiago, que é uma carta prática, já trata desse assunto antes do capítulo 3. Confira comigo aí, no capítulo 1, no versículo 19, ele alerta: todo homem, pois, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Tardio para falar. Se você falar com raiva, irado, no afogadilho da crise, você corre o risco de falar o que você não quer falar, com um tom de voz que você não deveria usar, acaba machucando a pessoa que você mais ama e perde a razão. Mas confira aí o capítulo 1, versículo 26. Diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refriar a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então note você que Tiago é uma carta prática. É claro que existem outros problemas que podem tornar a religião de alguém vã, mas ele destaca a língua desenfreada, a língua solta, a pessoa irresponsável na sua fala, que fala para depois refletir. E essa fala irrefletida, ou essa língua desenfreada ou solta, anula qualquer religiosidade que você possa ostentar. Então, eu gostaria que nós, agora com a Bíblia aberta em Tiago 3, pudéssemos examinar essa passagem. Então Tiago vai tratar especificamente desse assunto, e ele começa dizendo assim: meus irmãos. Então ele não está falando para o não crente, ele não está falando para o descrente, ele não está falando para o ateu, ele não está falando para o agnóstico, ele não está falando para o idólatra, ele não está falando para o feiticeiro, ele não está falando para aqueles que desprezam o conhecimento de Deus, ele está falando para dentro da igreja, falando para nós, para você e para mim. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quanto mais conhecimento, quanto mais privilégio, maior a responsabilidade. E ele vai para o verso 2 e diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, não tente ser uma pessoa santarrona.
bater no peito, não, eu sou virtuoso, eu sou um crente modelo, eu sou um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo, e começar a bater palma para você mesmo. E Tiago já começa admitindo que nós todos, alguns não todos, tropeçamos em muitas coisas. Só não enxerga os seus pecados quem está longe de Deus. Se você andar na luz, até as manchas menores são notórias. Tropeçamos todos em muitas coisas. E aí ele destaca: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Mas quem não tropeça no falar? Fazendo um inventário da nossa vida, pense comigo, 2022. Você já tropeçou no falar em 2022? Então nenhum de nós aqui nessa congregação está fora do alcance dessa exortação de Tiago. Eu gostaria então que nós pudéssemos observar o que significa isso. Uma palavra falada, alguém já disse, é como uma flecha que você despacha, ela não volta mais. Alguém disse assim, mas não era a minha intenção. Bom, a pessoa que foi alvo ou vítima da sua palavra não consegue ler seu coração, ela não consegue ler sua intenção, ela só escuta a sua voz. Se machucou, vai machucar mesmo. Se feriu, vai ferir mesmo. Só Deus conhece a intenção. Então é uma seta que você joga, não recolhe mais. Ou alguns comentários, eles são tão nocivos, eles são tão devastadores, que é como você subir no alto de uma montanha, solta um saco de penas, não dá para recolhê-las todas mais. Mormente, meus irmãos, na época que nós vivemos hoje das mídias sociais. Então, um conselho prático: não entre em discussões em mídias sociais. Não entre em disputas de palavras em mídias sociais. Isso é jogar um saco de penas do alto do Monte Everest. Não dá para recolher tudo mais. Você não administra isso mais. Se alguém criticar você nas mídias sociais, não tente se defender lá. Não faça isso. Porque isso vai ter uma proporção inimaginável para machucar muita gente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas figuras que Tiago levanta para nós entendermos esse assunto. Em primeiro lugar, ele diz que a língua tem o poder de dirigir, e ele usa dois exemplos. Veja você comigo no verso 3 e no verso 4. O primeiro exemplo, no verso 3, ele usa a figura do freio do cavalo. Bom, eu fui criado no interior, na região rural, no lombo de cavalo. Então a primeira coisa que você faz, um cavalo forte, que tem uma força descomunal, que pode usar essa força para o mal, se você montar num cavalo que não foi ainda adestrado, é um risco à sua vida. É preciso que tenha um amansador, adestrador profissional para domar, amansar, domesticar aquele animal. E qual é o instrumento que é usado? É o freio na boca. O freio na boca, se você controla a boca do cavalo, você controla todo o cavalo. Ele vai usar a força dele de maneira benéfica a você. Ele vai transportar você, ele vai transportar uma carga, ele não vai colocar você em risco, porque você controlou a boca dele, pelo freio. Na linguagem de Tiago, se você controla a sua língua, você controla o seu corpo, seus impulsos, a sua energia, tudo aquilo que você tem dentro de você de força vai ser canalizado para o bem e não para o mal. Mas se você não controla a sua língua, você se torna como um animal indócil e vai provocar desastres, riscos, perigos para você e para outrem.
Essa é a linguagem de Tiago. Mas agora ele vai dar um segundo exemplo, no versículo 4. E ele diz: observai igualmente, ou seja, ele está usando ainda a mesma linha de raciocínio. A língua tem o poder de dirigir. Ele sai do animal para uma navegação e diz assim: observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso timoneiro. Então, pense num navio transatlântico. Pense um navio transportando centenas, milhares de pessoas ou toneladas e toneladas de containers. Os navios singram os mares, enfrentam tempestades borrascosas, ventos rijos sopram para cá e para lá. E lá tem um homem chamado timoneiro, e ele tem um pequeno instrumento nas suas mãos chamado leme. E esse leme é que pode governar esse navio, singrando as águas revoltas dos mares encapelados, para que esse navio não se choque nos penhascos, nas pedreiras, nos icebergs da vida, para fazer uma viagem segura e benéfica. Assim ele diz: como um leme governa um navio no alto mar, a sua língua há de governar a sua vida, para que você não entre em acidentes perigosos, para naufragar moral e espiritualmente. A língua tem o poder de dirigir. Mas notem vocês que ele vai mudar a figura, porque a língua não só tem o poder de dirigir, mas agora a outra figura é que a língua tem o poder de destruir. Confira comigo os versos 5 a 8. E ele diz assim: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Ele está concluindo o raciocínio dos versos 3 e 4, poder de dirigir. Mas agora vai mudar a figura. Veja comigo: vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então ele começa a dizer que a língua tem o poder de destruição. E qual a linguagem que ele vai usar? A linguagem do fogo. Bom, não precisa ser um especialista para saber que uma guimba de cigarro pode botar uma selva inteira em chamas. Eu tive agora, na segunda viagem a Israel, eu achei muito curioso isso. Aliás, triste, não curioso. Porque um dos cenários mais belos de Israel, quando você visita, é o Monte das Bem-aventuranças. Lá tem um jardim muito bonito, sempre muito bem tratado, sempre muito bem cuidado. E nós fomos na primeira quinzena de julho, e aquele jardim florido, bonito. Aí voltamos, levei uma segunda caravana, na segunda quinzena de julho, e houve um incêndio nesse local. E o jardim está totalmente devastado pelas chamas. Eu não sei a razão, mas talvez alguém descuidado jogou uma guimba de cigarro, ou alguém descuidado riscou um palito de fósforo. Quantas tragédias já têm acontecido? Eu fico imaginando, por exemplo, que foi o incêndio de Roma, no dia 17 de julho do ano 64, quando 70% da maior cidade do mundo naquela época foi devastada. Eu fico imaginando o que aconteceu, por exemplo, no dia 8 de outubro de 1871, às 20 horas e 30 minutos, quando Moody pregava numa grande cruzada evangelística na cidade de Chicago, e houve um grande incêndio na cidade de Chicago, a ponto de 100 mil pessoas ficarem sem casas, a ponto de 17.500 prédios danificados, a ponto de centenas de pessoas terem morrido naquele grande incêndio. Às vezes, um palito de fósforo que você risca pode provocar esse terrível incêndio. Qual a linguagem, Tiago? Uma palavra mal colocada, uma crítica injusta, um boato colocado com malignidade, uma maledicência acerca de uma pessoa, ou de uma comunidade, ou de uma igreja, ou de uma estrutura,
pode trazer uma consequência inimaginável. Sabe por quê? Porque a língua, como fogo, tem o poder de destruir. Me permita dar um exemplo histórico sobre isso. Há alguns anos, e isso foi antes do ano 1900, 4 repórteres estavam aguardando na cidade de Denver, no Colorado, a chegada de um importante senador dos Estados Unidos para uma entrevista com ele. E tinha muita gente aguardando. Ele tinha alguns projetos importantes para a cidade de Denver, no Colorado, e a imprensa estava lá. E para a frustração daqueles 4 repórteres, o senador não chegou no trem e eles ficaram muito frustrados, muito frustrados. Tinham viajado para isso, para entrevistá-lo. E então, o que fizeram? Eles foram para o Oxford Hotel de Denver e se embriagaram naquela noite. E ao final daquela noite, eles resolveram escrever um artigo fantasioso, imaginário. E o tema do artigo deles, publicado no jornal, foi este: a China anuncia a derribada de suas muralhas centenares. E publicaram fake news, uma notícia falsa, fantasiosa, espalhafatosa. E eles jamais podiam imaginar os desdobramentos dessa publicação. Foi como uma bomba explosiva. A China se alarmou. Os cristãos na China passaram a ser perseguidos. Em virtude desse fake news é que começa e provoca a revolução dos boxers. Em 1900, essa revolução se alastrou e milhares de pessoas foram mortas. Para vocês terem uma ideia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França e Japão tiveram que capturar Pequim no dia 14 de agosto de 1900. Em 1901 é que veio o Tratado de Paz, mas foi o combustível para inflamar o nacionalismo francês, o nacionalismo chinês, encarnado na Revolução Comunista de 1949. O estupim desse fogaréu todo foi um artigo de fake news, foi uma palavra insensata, irrefletida, que trouxe consequências tão danosas. Agora, traz isso para a nossa realidade hoje, dentro da família, no casamento, nos relacionamentos interpessoais, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, dentro de um salão governamental, dentro das instituições republicanas. O que é que uma palavra mal colocada, nociva, maligna, perniciosa, mentirosa pode produzir de efeitos desastrosos? A língua é como fogo. Mas vejam vocês comigo, por favor, no verso de número 6 e 7, outra coisa interessante. Está escrito assim: a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas do inferno. Meus irmãos, quantas pessoas que destruíram a si mesmos por causa da sua língua? Quantas pessoas que morreram precocemente por causa da sua língua? Quantas pessoas criaram problemas gravíssimos para elas, para a sua família, por causa da língua? Quantos conflitos dentro das igrejas por causa da língua? Quanta destruição no mundo por causa da língua? Ela é perigosa. Mas agora, vejam vocês que a língua é tratada como uma espécie de fera indomável. Aliás, acho que a fera mais perigosa do mundo é aquela que se esconde atrás da toca dos dentes. A língua. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 7, quando Tiago diz assim: pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano.
O homem doma leão, doma tigre, doma elefante, doma rinoceronte, doma até cobra. O homem doma as aves, os botos, os animais, os peixes. Ou seja, tudo que Deus criou está debaixo do controle do governo do homem. Ele doma, ele tem o controle de dominar, de adestrar, de ensinar. Mas diz Tiago que um animal que é como fogo, o homem não consegue domar. Versículo 8: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. E agora ele vai usar a segunda figura. Primeiro é o fogo que destrói, agora é o veneno que mata. É um veneno letal. Vocês sabem que o veneno da língua é pior que o veneno da serpente, porque o veneno da serpente, quem botou na serpente foi Deus, mas o veneno da língua quem botou é o demônio. É um veneno incontido, é mortífero, é letal. Palavras matam. É por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Desta forma, irmãos, o que Tiago está dizendo para nós é que nós sempre deveríamos filtrar algo antes de falar. Está lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 29, assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Vamos entender uma coisa aqui? Tem gente que quer ser mais real do que o rei, e diz, mas o que eu estou falando é verdade. O que o texto está dizendo é que a sua palavra deve ser unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. Tem hora que você precisa ficar calado, ainda que seja verdade. É inoportuno. O silêncio é de ouro. Então, pergunta assim: é verdade? É oportuno? É necessário? Vai edificar? Porque se não passar por esse filtro, por essa peneira, ainda que você ache que você tenha razão, você vai trazer mais mal do que bem. Tem hora certa de falar, há tempo de falar e há tempo de ficar calado, diz Eclesiastes capítulo 3. Mas notem comigo, voltando para Tiago 3, que vai trazer uma outra exortação sobre a questão da língua. É que a língua é também incoerente. Ela tem o poder de dirigir, como o freio e o leme. Ela tem o poder de destruir, como o fogo e o veneno. Mas agora Tiago vai dizer que a língua é inconsistente. Olha o argumento dele dos versos, a partir do verso 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Ou seja, você está num culto, como nós estamos aqui, e o que nós fizemos agora há pouco? Nós cantamos louvores a Deus, nós exaltamos a Deus, nós enaltecemos a Deus, nós fizemos elogios a Deus. Daqui a pouquinho, você sai do templo, você passa pelos corredores, você entra lá no pátio externo, você pega um carro, um Uber, ou um táxi, ou um ônibus, ou um trem, ou um metrô para sua casa, e de repente você começa a falar mal de alguém, sem perceber. Comentário desairoso, desnecessário. Você acabou de louvar a Deus aqui, e agora você está falando mal de alguém que foi criado à semelhança de Deus. Da mesma fonte está saindo água doce, está saindo água salgada. Somos um ser contraditório, paradoxal, parece que há uma esquizofrenia enfiada dentro da gente. Do mesmo jeito que você adora a Deus, no outro instante você está falando mal daquilo que você acabou de elogiar. Porque quando você fala mal do próximo, você está falando mal de Deus, que o criou, a sua imagem e a sua semelhança. Mas amados, me permita
a terceira figura que Tiago vai usar para nos ilustrar o poder da língua e a necessidade de termos cuidado com a nossa língua. Primeiro, a língua tem o poder de dirigir. Ela é como o freio de um cavalo, como o leme de um navio. Segundo, a língua tem o poder de destruir. Ela é como um fogo e ela é como veneno. Terceiro agora, a terceira figura que ele vai usar é que a língua tem o poder de deleitar e alimentar. Confira comigo, por favor, o que ele vai dizer no versículo 12. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O que ele está querendo dizer com isso? Se você parar para perceber, há duas árvores citadas aqui. A figueira produz o quê? Figos. E ele vai dizer que a videira produz o quê? Uvas. Tanto o figo quanto a uva são frutos deliciosos, que trazem prazer, trazem deleite, trazem sustento. Por isso que você vai e compra figo e uva até hoje. Mas ele está dizendo o seguinte: você porventura já viu em algum lugar, uma figueira produzir azeitona? Não é da natureza da figueira produzir azeitona. A oliveira produz azeitona, mas a figueira produz figo. Porventura você já viu uma videira, uma parreira de uvas produzir figos? É impossível, porque não é da natureza dela fazer isso. E aí ele começa a perguntar: mas como você que é um crente, lavado no sangue do Cordeiro, habitado pelo Espírito Santo, que foi regenerado, transformado, pode, sendo você uma fonte de água límpida e doce, onde as pessoas podem beber e se satisfazerem e se deleitarem, jorrar água salgada? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Como é que uma pessoa que não foi regenerada pode produzir vida através de seus lábios? Então a nossa língua precisa ser uma fonte de água doce, e a nossa vida precisa ser uma árvore frutífera que alimenta e deleita, e não uma fonte de água salgada ou uma árvore que não dá o fruto de acordo com a sua natureza. Dito isto, amados, eu gostaria de parar um pouquinho para a nossa reflexão e aplicação. Eu de maneira nenhuma estou querendo botar carapuça em qualquer irmão aqui, ou constranger você com esta mensagem, porque disse, e à luz do texto, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Todos nós. Nenhum de nós aqui pode dizer: não, eu sou melhor que você. Todos nós estamos no mesmo barco. Agora, nós podemos dar uma melhorada, não podemos não? Nós podemos tomar nesta noite algumas decisões. Precisamos ter mais cautela, mais cuidado. Precisamos botar freio e pegar o leme na mão. Precisamos ter cuidado com aquelas palavras perigosas, como uma fagulha, como um pequeno palito de fósforo aceso, que pode botar em chamas toda uma selva. Precisamos ter o máximo cuidado, porque uma gota de veneno pode levar alguém à morte. Precisamos ter cuidado, porque a língua, embora sejamos tão hábeis para domar as feras, os peixes e as aves, nós não conseguimos domá-la, a não ser que o Espírito de Deus nos controle, nos dê domínio próprio. Nós seremos destemperados nas nossas palavras. E aqui eu queria evocar o varão perfeito. O varão perfeito que, à luz de Tiago 3:2, é impossível para nós, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito o varão,
Então, nenhum de nós aqui é um perfeito varão, nem uma perfeita varoa. Mas existe um perfeito varão. E quem é ele? É Jesus Cristo, nosso Senhor. Nunca houve dolo em sua boca. Nunca houve mentira em seus lábios. Nunca houve engano em seus conceitos. Nunca houve injustiça nas suas palavras. E para mim a marca de um crente maduro não é quanto ele conhece, é quão parecido ele é com Jesus. E quando você lê a história de Jesus, a biografia de Jesus, você lê os evangelhos, uma coisa você percebe: sempre que alguém chegou perto de Jesus machucado, ferido, quebrantado, saiu de lá restaurado, curado, levantado para a vida. Então, se nós queremos ser imitadores de Cristo, se nós queremos ser chamados de cristãos, nós precisamos imitar a Jesus. E aí a questão é: como é que a pessoa chega até nós? Como é que ela sai depois que conversa conosco? Mais animada com a vida? Mais disposta a se levantar, a se erguer? Ou uma pessoa que depois que conversa com a gente, ela sai desanimadíssima com a vida? Quem é você? As pessoas saem melhores ou piores depois que batem um papo com você? Quem é você? Quando você chega num ambiente, um ambiente melhora ou piora? Que Deus nos ajude a olhar para o perfeito varão e imitá-lo, porque só Ele pode nos dar a graça de usarmos a nossa língua para ser medicina da alma e não veneno da morte. Que o Senhor nos abençoe. Tenha misericórdia de nós. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar. E você vai refletir sobre isso. Alguém já disse com toda razão, o autor do livro Monge Executivo, diz que você não é o que você fala, você não é o que você promete, você não é o que você sente, você é o que você faz. Então, quem sabe agora você possa pedir a Deus, me ajude, Senhor, a melhorar essa semana, na minha casa. Usar um tom de voz mais manso, que às vezes não é o que você fala, é como você fala. Às vezes você tem até razão no que está falando, mas o seu tom de voz estragou tudo. Peça a Deus mansidão, peça a Deus domínio próprio, peça a Deus autocontrole, peça a Deus oportunidade de você usar a sua língua para abençoar alguém, para encorajar alguém. Nesse tempo de tantas tensões relacionais, ajude alguém, dê uma palavra boa para alguém, encoraje alguém, seja um bálsamo para alguém. Meu Deus, nós estamos todos aqui, carentes da Tua graça, necessitados da Tua ajuda. E eu te peço em nome de Jesus que Tu nos ajudes, meu Senhor. Nós não temos forças em nós mesmos. Se deixados à nossa própria vontade, sob os efeitos do nosso próprio eu, a nossa língua vai ser fogo e veneno, e não medicina para a alma. Tem misericórdia de nós, livra-nos dos pecados da língua, livra-nos de tropeçarmos na nossa própria palavra, que a nossa palavra seja a palavra de vida, que o nosso coração transborde palavras de vida eterna, que nós olhemos agora para aquele que é o modelo maior, é o varão perfeito, que é Jesus Cristo, e o imitamos nesta área tão vital da nossa vida, do nosso testemunho cristão. Abençoa o Teu povo, Senhor. Ajuda o Teu povo nos seus relacionamentos dentro de casa, no seu trabalho, no seu convívio com a família, com a parentela, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com os colegas de escola. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a conviver dentro da Tua igreja de maneira harmoniosa, e que desta maneira a nossa
fala, a nossa comunicação, a nossa linguagem seja santa, seja abençoadora, seja espiritual, enleve a alma das pessoas. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos exortas nesta noite, e nós Te adoramos por isso, em nome de Jesus, amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.